Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, um podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos conversar com Marcelo Magalhães, empresário e sócio do Interpreta Instituto de Pesquisa, é isso? Exatamente. E da Escola de Inovação para Empreendedores Boa Ventura Lab. Seja bem-vindo, Marcelo. Como é que você está? Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos que estão aqui com a gente também. É uma alegria fazer parte aqui do teu podcast, né? Como já disse, a gente estava conversando antes, né? Acompanho o podcast de algum tempo, legal, né? legal. Sobretudo pelos cortes ali, agora que você brilhantemente fez pelo Gerson, né? Gerson Boy. São muito entregues para mim, são muito inspiradores. Então, estou bem, né? E espero então que esse nosso conteúdo aqui possa inspirar as pessoas que seguem o teu canal, o teu podcast. Não, a gente né? acompanha também, né? Que a gente vai marcar aí, ou não vai, dona Guissa? Claro que vamos. E hoje falar de algo que eu te vi falando a primeira vez no encontro aí no café, Sim. Que a Letícia, a Renata e o Bruno me levaram aí para falar sobre atendimento Disney. O método Disney de atendimento, que é marcado pela excelência e pela valorização da experiência do cliente, certo? Legal. E a pergunta é, Marcelo, o que a Disney faz para encantar os clientes? O que ela faz? Muito legal, Ricardo. E sabe que dentro do Aldeia, perdão, aqui bati no microfone, nessa iniciativa que a gente tem, que você citou aí dentro do Boa Ventura Lab, né, esse clube de aprendizagem e empreendedorismo, a gente se predispõe a cada edição desenvolver uma nova competência, e uma das edições foi essa competência, experiência do cliente, como você está trazendo aí a Disney. E quando a gente se predispõe, a desenvolver essa competência, eu vou atrás do que considero o melhor livro naquela competência, né? Então, fui atrás de vários livros sobre experiência do cliente, e esse, sem dúvida alguma, é o melhor livro sobre experiência do cliente. Tem vários livros muito bons. É o que entrega mais. Mas se a gente tiver que ler um livro só, esse. Leia esse. E por quê? Isso vai em conta a pergunta que você me fez, né? O que a Disney tem? Por que ela tem essa excelência constante na entrega da experiência do cliente? Quando você tem acesso a esse livro, que é o jeito de encantar os clientes, logo no início do livro eles expõem a visão deles, né? Eles entendem que a experiência é como um espetáculo de mágica. O que quer dizer isso, né? Se a gente pensar no espetáculo de mágica pela perspectiva da plateia, a plateia sempre recebe com muito encanto e com muita surpresa cada feito daquele mágico, né? Daquela pessoa que está ali na frente produzindo um espetáculo que é sempre muito encantador, que sempre mexe com todo mundo, né? Entretanto, do ponto de vista do mágico, um espetáculo de mágica é algo extremamente processual. Então, se a gente parar para pensar nessa metáfora que a Disney traz para a gente sobre o que é a experiência e por que ela consegue entregar a experiência de maneira tão sistemática, né? Essa metáfora diz muito sobre a cultura dessa empresa, né? Experiência do cliente, então, não é algo que acontece ao acaso, né? Nesse dia o céu estava bonito, tinha uma brisa refrescante, a pessoa que foi atender o cliente estava de muito bom humor. Tudo deu certo, o mundo conspirou para... E aí a experiência aconteceu. Não é isso, né? Todo dia, independente do clima, do dia, da temperatura, do que está acontecendo, você vai entregar a mesma experiência. Se o colaborador brigou em casa ou não, enfim. Por quê? Porque é um processo, né? Então, o mágico, ali, quando ele produz aquele espetáculo de mágica, né, eu acho que para ele chega a ser até enfadonho, né, porque ele tem que levantar aquele lenço que vai esconder algum movimento numa precisão de segundo, né, que tem que ser aquela precisão de segundo, que ali ele vai conseguir esconder alguma coisa que vai fazer parte do espetáculo de mágica. Então, para ele, é algo absolutamente processual do início ao fim, né, nos mínimos detalhes. É uma coreografia. Muito precisa, executada da mesma forma, sem chance para sair da regra, né? Cara, então eu posso dizer que o método Disney é literalmente um processo, são passos a passos que as pessoas têm que seguir para chegar naquele... Então você me fez essa pergunta, né? O que a Disney tem, por que ela consegue fazer isso, né? Então ela tem disciplina. Exatamente, ela investiga o tempo inteiro como, não só ela gastou muito tempo e energia para desenhar os processos que ela tem hoje, e eu acho que se houver tempo, a ideia é que a gente comente esses processos então, que a Disney, né, desenvolveu para entregar essa experiência do cliente, mas além disso ela não se contenta com o caminho que ela desenvolveu até hoje, ela está o tempo inteiro sempre questionando o processo. Isso, processo. Para começar, já que a gente entendeu que o que a Disney faz de tão excepcional é que ela criou processos e repete os processos e aplica os processos ao longo do tempo. Legal.
E como é que faz para começar isso aí? Legal. Eles entendem, então, que a experiência é composta por 3 sistemas de atendimento, que eles chamam de elenco, que são as pessoas, o cenário, né, que é onde acontece a experiência, e os processos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Por onde a gente começa, de onde vem esse processo, né? Vem primeiro desse entendimento de que todo sistema de atendimento, toda experiência, ela é composta de 3 sistemas. A gente precisa cuidar dos 3. Em cada um desses 3, eles têm uma série de outros processos, de outras ferramentas que vai eles... desmembrando, né? Um processo maior vai criando processos menores. Fazem uma aterrissagem, um download para entender. Mas esses são os 3 principais sistemas de atendimento. Então, a experiência é composta da magia do elenco, como eles chamam, que é, né, tudo que as pessoas fazem para a experiência acontecer, da magia do cenário, porque dependendo da forma como a gente se insere no cenário, nosso comportamento muda. Acho que a gente sabe disso, né? É um fato, é só a gente trocar de ambiente, a gente troca o nosso comportamento. Isso vincula muito com o PNEG, né? PNEG faz Total. isso, fala disso, né? Que o ambiente te muda. Né? Molda e muda. Né? Isso mesmo, perfeito. Exatamente. E os processos. Então, começa por isso, por esse entendimento desses 3 sistemas de atendimento e depois, é claro, o trabalho desses 3 sistemas de atendimento. Né? E desses 3 aqui, elenco, cenário e processo, daria start por onde primeiro, Marcelo? Pois é, eles não têm eu não me lembro agora se no livro necessariamente tem uma ordem, né? Mas você precisa cuidar dos 3, né? Um apoia o outro, né? Mas a gente pode começar aqui, sei lá, pelas pessoas, né? Que acho que é sempre um tema muito pertinente, porque, enfim... Cara, que é o principal, eu acho, né? Eu acho que problemas e soluções, tudo envolve pessoas. Além disso, Ricardo, eu acho que termina sendo como algo que envolve uma energia emocional muito grande do empreendedor, e nem todo empreendedor tem essa energia emocional, ou tem essa predisposição, ou esse talento. É muito fácil muitos empreendedores começarem pela parte que... tem menos carga emocional. Então, por exemplo, o cenário, eu chamo um arquiteto, né? Ele vai me dar um orçamento, é uma questão se eu tenho dinheiro ou não, eu mudo o cenário. Não envolve uma energia emocional minha, mas se eu tiver que motivar as minhas pessoas, se tiver que liderar as minhas pessoas, além de recurso financeiro, eu vou precisar de habilidades sociais, dessa inteligência emocional e dessa energia, dessa disponibilidade emocional para o meu time. Cara, eu te entendo, porque a gente está gravando aqui agora, né? Certo? A gente tem que estar com uma energia alta para gravar. Total. Com ânimo, com disposição. Se tu não tiver essa energia, o cara sente do outro lado. É igual ligação, né? Tu pega o telefone, tu atende o cara triste, o cara já pergunta, o que é que tu tem? Como é que tu sabe? Não tá nem me vendo. A energia a gente consegue passar, cara. E esse empreendedor, tu acha que... Então, começaria por pessoas, por pessoas. E eu até acrescentaria, se tu me permitir, eu começaria com o empresário. Maravilha. A pessoa do empresário sobe de nível para depois tu pegar as pessoas e subirem junto contigo. Tu acha que seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Sabe que aí a gente vai falar de um outro livro que a gente estudou na aldeia, que é o Pipeline de Liderança do Rancharan, que fala só sobre liderança, né? E o Rancharan, ele tem exatamente essa percepção. Ele diz o seguinte, que existem vários estágios, níveis de liderança, que ele chama de passagens de liderança, e ele diz inclusive isso, que muitas vezes os negócios não se desenvolvem porque o empreendedor não faz uma passagem para o próximo nível de liderança. Ele não desenvolve as competências, né? Que não são só competências racionais ou hard skills, né? Ele não desenvolve outras competências como soft skills, e por conta disso ele não consegue ver o desenvolvimento do negócio dele porque ele não fez a passagem de liderança. Então, você está certíssimo, para que o negócio se desenvolva, as pessoas desenvolvam o negócio, o empreendedor precisa fazer essas passagens de liderança. Isso vai muito de encontro com uma coisa que eu ouvi, não sei aonde, não lembro agora, e eu repito ultimamente, que para a gente se manter o mesmo, a gente tem que mudar sempre. Total. Sempre evoluir para poder manter a entrega mesmo. Então, se o cara não evolui, como a tua empresa vai evoluir? O cenário muda, o contexto muda, você precisa se adaptar. Tu tem que mudar. E Marcelo, tá bem filosófico hoje aqui. O cara tá incrível. Muito bom. E Disney, atendimento Disney. É um encanto, é mágica para o cliente, é processo para o empresário, que começa com disciplina, com o desenvolvimento dele, depois vai atrás do elenco, cenário, processos. E com isso em mente, com esse cenário já que a gente criou, eu consigo aplicar em qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa, até uma empresa de uma pessoa só, eu empresário, eu consigo fazer isso? Consegue. Me fala o que o cara tem que fazer, cara. Então. Pois é. Então, vamos lá. Essa é uma questão que, como eles passaram muito tempo desenvolvendo esses processos, né, eles chegaram em alguns lugares muito interessantes do ponto de vista conceitual e ferramentais. Então, vamos falar de
pessoas, vamos aprofundar, vamos fazer um download, uma lupa nisso daí, né? Existem 2 ferramentas que todo empreendedor precisa para alinhar pessoas, segundo a Disney, né? Primeiro, ter um senso de propósito muito claro. A gente, né, acho que já deve ter falado muito sobre isso aqui no teu podcast. Isso é hoje até um lugar comum, um certo clichê, né? O Simon Sinek, né, quando trouxe essa coisa, né, do comece pelo porquê, transformou isso num grande clichê. Mas o fato é que o Simon Sinek trouxe isso de 15 a 20 anos para cá, e o Walt Disney cunhou o propósito da Disney em 1955, quando ele fundou a Disneyland. Então, há quase 70 anos atrás. Ele foi muito mais visionário que o Simon Sinek. Então, ele primeiro entendeu, ali quando ele fundou o primeiro parque, a Disneylândia, que ele não conseguiria transformar as pessoas em magia do elenco se as pessoas não tivessem um forte senso de propósito. Então, esse é o primeiro ponto, que é como você falou, para o eu negócio, eu preciso ter senso de propósito. E Marcelo, não te cortando, quando tu fala assim, criar esse senso de propósito, eu posso dizer que é criar aquele sentimento de comunidade, uma palavra que está muito em alta hoje em dia, ou são coisas diferentes? O propósito, ele funciona como uma cola para a comunidade, né? Porque, um exemplo, vamos tangibilizar isso para não ficar um papo muito abstrato, né? Propósito do Google: organizar toda a informação do mundo e torná-la universalmente acessível. Esse é um propósito que deve mover muitas pessoas. Poxa, eu quero que muitas pessoas, ou que as pessoas no mundo inteiro tenham acesso à informação, né? Então, de repente, eu quero fazer parte do Google, eu quero fazer, como é que eu posso colaborar? Eu quero fazer parte disso aí. Dessa missão, desse propósito, né? Então, isso pode dar um senso de comunidade, sim. Uma cola aí não da comunidade. Só com os colaboradores, né? Mas com a comunidade, como você falou. Daqui a pouco, eles estão desenvolvendo ferramentas de forma colaborativa e cooperativa, né? Porque tem outras pessoas que são sensíveis a esse propósito: organizar toda a informação do mundo e torná-la universalmente acessível, né? O propósito da Disney: criar felicidade. É esse o propósito deles. Simples, é isso. Nós criamos felicidade. Objetivo. Em algum momento, algumas pessoas podem dizer assim: eu quero estagiar na Disney, eu quero vestir a fantasia do Mickey porque eu quero ver crianças sorrindo. Quero fazer gente feliz. Exatamente. Então, esse propósito se torna uma cola, né? Ele pode, sim, alimentar a comunidade, né? Pô, legal. Desculpa te interromper. Agora isso. Pode continuar a questão. As pessoas, então, primeiro, senso de propósito. E o segundo, eles criaram uma ferramenta que eles chamam na Disney de padrões de atendimento. É assim que está no livro, né? Eu prefiro chamar de critérios de atendimento. Acho que a palavra critérios ela fala um pouco melhor, ou traduz um pouco melhor para a gente. Acho que na tradução você perdeu um pouco do conceito. Pode ser, eu fico imaginando isso, né? Que é alguma coisa na tradução. Mas basicamente o que são critérios de atendimento? Toda organização precisa ter os critérios pelos quais as pessoas serão sempre atendidas respeitando aqueles critérios. Então, por exemplo, no caso da Disney, são 4 os critérios de atendimento, né? Segurança, cordialidade, espetáculo e eficiência. Esses são os 4 critérios de atendimento da Disney. E aí, além de definir os critérios de atendimento, você define a hierarquia deles. Então, eles são um mais importante que o outro, de acordo com a ordem que eles são citados. Então, segurança é mais importante que cordialidade, que é mais importante que espetáculo, que é mais importante que eficiência. Então, quando você tem critérios de atendimento muito bem definidos, a mensagem que você está mandando para toda a organização, para todas as pessoas eu não preciso escrever tudo, eu não preciso manualizar exatamente todas as situações, mas eu preciso ter os critérios muito bem claros para que todas as pessoas saibam o que fazer a qualquer momento. Então, quando a Disney manda um recado para os seus colaboradores que cordialidade vem na frente de espetáculo, ela está deixando muito claro isso. Olha, nossa missão aqui é, de fato, vestir a fantasia do Disney, do Pateta, promover lá os fogos, né, no castelo. De deixar feliz, o nosso propósito é esse. Tá tudo certo, esse é o nosso propósito, e é um dos critérios de atendimento, o espetáculo. Mas isso não pode ficar na frente de cordialidade. Então, tem uma história que eu gosto de citar, quem me contou foi o Tony Bona, superintendente do Pátio Belém, um shopping nosso, né? Ele foi algumas vezes na Disney com as filhas deles, mas em uma das vezes que ele foi, estava no auge do filme Monstros S.A. E eles foram especificamente para ter acesso a essa experiência aí. A essa experiência, né? Porque as filhas deles eram fãs aí dos personagens de Monstros S.A. E por algum motivo, como tudo é cronometrado, como a gente falou, tem processo para tudo, tem um momento específico para tirar fotos com os personagens. Eles chegaram na atração depois desse momento, tinham perdido esse momento das fotos, né? E os personagens da atração que estavam ali vendo perceberam a cara de frustração de uma das filhas do Toninho, que estava muito frustrada porque tinha percebido esse momento, né? Nessa hora, a Bu, que é aquela menina, né, dos Irmãos S.A., saiu
e fez uma foto Porra, com que legal. a filha dele. Olha a experiência que Ele eles diz o seguinte, fizeram. ele foi várias vezes à Disney, as filhas dele foram com ele várias vezes, mas esse é o momento que eles mais se lembram de todas as vezes que eles foram na Disney. Porque na cordialidade, como vem na frente do espetáculo, a Boo prejudicou de alguma forma o espetáculo, mas não prejudicou a experiência dessa criança ao visitar a Disney, porque a cordialidade veio na frente da experiência. E é por isso que sistematicamente então eles conseguem entregar sempre uma experiência wow, né? Por conta dessa definição dos critérios de atendimento: segurança, cordialidade, espetáculo e eficiência. Mas isso é da Disney, né? Esses são os critérios da Disney. O que cabe então cada um de nós é, definido depois do propósito, definir quais são os critérios de atendimento da minha organização, da minha empresa. Como é que eu quero que meus clientes sejam o tempo inteiro atendidos para entregar essa experiência. Ó, sobre a questão de propósito, o que eu queria te saber de ti? Antes disso, eu preciso só te contextualizar. A gente tem um programa de mentoria aqui e eu falo muito, porra, o porquê tu sai da tua cama, cara? O que te faz trabalhar de verdade? Porque, enfim, que é o propósito, que é aquele livro, porra, começa pelo porquê. Sim. E eu vejo que as pessoas não sabem o porquê. Ah, Ricardo, eu quero sair da cama para ajudar as pessoas a... Pô, mentira. Ninguém sai da cama para ajudar ninguém. Tu tem uma coisa muito carnal tua aí, né, cara? Aí, com a tua experiência, Marcelo, porra, tu fala com muito empresário, tu tá há muito tempo nessa área. O que tu fala para quem tá ouvindo a gente aqui de encontrar esse propósito, cara, esse porquê? Tu tens algum método? Existe algum método? Alguma reflexão? Sei lá, cara, só 3 tapas na cara e falta de serviço resolve. Como é que funciona? Bom, existe um método, né, que foi também cunhado pelo Simon Sinek no segundo livro que ele escreveu, que é Encontre o Seu Porquê. Então, recomendo para quem tem dificuldade de encontrar o seu propósito, ler esse livro, né, porque é muito didático e tem. Mas, respondendo o que eu acredito, né, eu, Marcelo, aqui, o propósito ele emerge na organização. Né? Ele já está lá, ele sempre esteve. Às vezes só não está claro. Exatamente. A gente só não colocou no papel. E por que ele emerge na organização? Quando o fundador está muito presente na organização, ele termina dando a cara daquele negócio no dia a dia, que é a fundamentação da cultura organizacional. Né? Então, se você, por exemplo, só se dedicar a ler qualquer coisa sobre essa coisa de propósito, rapidamente você vai conseguir entender que aquilo sempre esteve lá, você só não colocou esse senso de propósito em prática através de todos os rituais da cultura organizacional. Isso é importante? É importante. Né? Não se trata só de um quadro na parede, muito pelo contrário, pode tirar o quadro da parede, né? Mas se trata da prática do dia a dia. Né? Se não for vivido... Exatamente. Tem que então, ser vivido. ele emerge, né? Meu entendimento é que ele emerge. Para algumas pessoas isso pode durar 10 anos. Por que durou 10 anos para emergir em umas e nas outras em 2 meses a pessoa percebeu? Porque a pessoa colocou energia naquilo, foco. Né? É prioridade, no final de tudo é prioridade. A hora que você colocar energia nisso, poxa, eu quero entender qual é o meu senso de propósito. Tudo na vida, né, cara? Exatamente. Como tudo na vida, cara. Botou energia, dá certo. Colocou energia nisso, esse propósito vai emergir, que ele sempre esteve lá, né? A água só vai baixar o suficiente para você perceber esse propósito, e a partir daí, então, cabe ao empreendedor colocar isso em prática na cultura organizacional. Né? Faz sentido, faz muito sentido para alinhar pessoas, o senso de propósito. Aí tu falaste também em critérios. Aí isso me fez lembrar até que do Grupo Polar, só para tu entender. A gente tem agora que eu vou usar a palavra critério. Um dos nossos critérios muito forte é ser obcecado por cliente. Legal. Então, às vezes a gente trabalha muito com grupo de WhatsApp para a informação ficar mais acelerada, mas não recomendo para todo mundo porque dá muito trabalho. Às vezes o cliente manda uma coisa tipo 8, 9 da noite, até por conta do perfil do nosso cliente, ser da saúde, né? Sim. Então a orientação, a cultura a gente primeiro vai dar um feedback. Oi, te vi, responda amanhã de manhã. Porque como a gente é obcecado, a gente acha que não responder, o cara vai se sentir ruim. Legal. A experiência é ruim. Legal. Então é mais ou menos isso, a questão de critérios de atendimento. É exatamente isso. Então está no caminho certo. Para você, esse é um critério de atendimento seu. Né? Eventualmente para outra organização não é dessa certo, forma. não faz sentido. Está tudo certo. Né? É assim que você entrega valor. Né? Então a tua entrega de valor tem a ver com esse critério de atendimento. O importante é que a consistência disso, lembra, o processo vai fazer com que as pessoas saibam o que esperar do Polar, né? E da equipe do Polar. Aliás, é mais do que isso, né? É exatamente isso que eu falei agora. Do Polar e da equipe do Polar. Porque a gente sabe o que esperar de uma pessoa, né? De um CPF.
mas é muito difícil pensar ou admitir que todas as pessoas que trabalham com o Polaro vão agir da mesma forma que ele. Que é onde entra a cultura. Exatamente. O critério de mentor, essa definição dos critérios que compõem, então, uma ferramenta de composição da cultura, né, determina que todo mundo que passa a trabalhar com o Polaro age da mesma forma que o Polaro iria agir. Eu estava até brincando ontem com o Vitor, que está ouvindo a gente aqui, que o Ricardo, pô, mas aí o que tu estás fazendo? O que tu fazes dentro do Grupo Polaro? Cara, eu sou defensor da cultura. Esse é o trabalho de todo empreendedor. Eu chego assim, olha, não esquece disso, tá? Respondeu aquilo? Como é que tá aquilo? Eu sempre lembrando do porquê chegamos aqui. Porque chegamos onde chegamos, porque tinha um critério bem definido lá atrás, quando só era eu e o Carlos. Perfeito. A questão de ser obcecado por cliente. E vou te falar, demorou uns 4 anos pra gente entender isso aí. Estamos há 8, a gente ainda não entendia. A gente sabia que fazia aquilo aí. Mas depois, um dia, a gente sentou, vamos ver o que realmente... A gente foi chamar alguém, né, para ser nosso sócio. Porra, mas e aí? O que o cara precisa ter? Na verdade, não é o que ele precisa ter, o que ele precisa entender para estar aqui com a gente. Muito legal. Entender que a gente tem que ir obcecado por cliente, que a gente sempre dá antes de receber, enfim, alguns outros valores que nós temos aqui. Muito legal. Mas não é sobre nós, agora que a gente está falando, é sobre a Disney. Mas é bem bacana quando a gente faz uma contextualização, né? Porque a gente traz para cá modelos teóricos, né? Pelo menos eu estou trazendo, que são os modelos teóricos da Disney, e faz sentido esses exemplos para a gente tornar o papo menos abstrato, né? Sim. Para as pessoas possam fazer. Cara, e está fazendo muito sentido para mim. E está deixando de ser... como eu vou te falar, intuitivo e está sendo agora intencional, vai ser intencional depois desse papo. É exatamente isso, né? Como a gente disse, né? Que é a visão da Disney sobre experiência, né? Não precisa ser o acaso. A gente não precisa acordar no dia bom, porra, hoje eu vou atender bacana o cliente. Eu posso entregar sistematicamente, quando eu coloco energia nisso e uso as ferramentas, a mesma experiência para todos os clientes. Aí, porra, isso me lembrou, inclusive, ontem de novo, a gente estava em visita em Castanhal, eu estava num dia bem estressado mesmo, com problema com os projetos que a gente está tendo, enfim, problema do dia a dia. E eu conversando com o Vitor, aí o Vitor, pô, e agora, cara, a gente vai atender gente? Eu falei, cara, quando eu entrar para atender o cliente, tu vai ver como eu vou mudar, porque o critério é forte. E chegou lá, comecei a rir, tava feliz, tava bem, e foda-se. Tem que fazer o que tem que ser feito. Cara, é como um script de uma peça de teatro, entendeu? Perfeito. O ator profissional, ele Às pode vezes estar no péssimo dia, mas ele vai lá e atua. E vai rir e chorar. O bacana é ter o script, né? Então é para isso que servem esses critérios, para esse processo, né? Porque você, em algum momento, então liga o piloto automático, executa o script e entrega a experiência. Pelo menos o 9 tu tira. O problema é ter isso, né? Então, se você não tem esse roteiro, não tem esse cuidado com o processo, então você fica à mercê, né, dessas condições, dessas intempéries que podem atrapalhar a experiência. E não é isso que o cliente quer, né? Quando se relaciona com Aí tu falar, tipo, experiência, uou. Cara, eu sempre busco isso aí. E quando não é programado, não tem processo, tu fica à mercê de muita coisa, né? E eu falo muito, quando a gente chega num nível, no topo, se manter é o mais difícil, chegar até é fácil. Agora, tu fazer uma experiência uou para um cliente um dia, tu vais conseguir. Agora, tu repetir isso todo dia para clientes diferentes, aí, velho, é foda. Aí, como é que eu acho isso aqui, cara? É um nível de consciência muito alto, Marcelo? Pois é, então, nesse caso aqui, eu acho que tem a ver de fato com a gente colocar energia aqui e pegar os instrumentos que a gente tem nessa coisa de experiência. Então, o método Disney é acho que tem um by the book, tem uma sequência muito clara. Então, na sequência das pessoas são essas ferramentas. Aí vamos para o cenário, né? Continuando aqui, né? Para essa entrega. Quando se trata do cenário, também é uma coisa que muito pouco a gente se preocupa, mas como nós falamos no início aqui desse podcast, né, o cenário molda e muda as pessoas. Então, dependendo em qual cenário eu me insiro, eu tenho uma mudança de comportamento. Então, por que não me preocupar com isso? Né? Qual é o cenário onde acontece o atendimento do meu cliente? Né? Então, isso é tão forte na Disney que eles têm um departamento inteiro só para cuidar de cenário, um departamento, uma área que eles chamam de imaginaria. Né? Imaginaria. Eles, no livro, na verdade, eles nem traduziram, né? Eles falam a palavra em inglês, que é Imagineers, né? Que é a junção, né? Um acrônimo da palavra das pessoas que estão imaginando com os engenheiros. Né? Então, nessa área imaginaria, eles colocam pessoas que são criativos e pessoas da área de engenharia, né, para ficar pensando o tempo inteiro. Para equilibrar, chegar numa coisa palpável. Como é que eu desenvolvo cenários, né, que possam levar as pessoas para esses lugares que é o lugar onde eles querem, né? Onde eles querem. Agora,
Isso tem a ver, por exemplo, mas Marcelo, isso tem muito a ver com desenvolver um brinquedo novo. Aqui, por exemplo, o Uli Braga, que é um empreendedor do Aqualand, né, que hoje já é o maior parque de diversão da região norte do país, né, ele tem um departamento de imagineria. Ele copiou a Disney, ele tem um departamento de imagineria que é dedicado à criação e construção desses brinquedos que ele tem lá. Se estiver ouvindo a gente, está convidado. É muito legal trazer o Uli para cá, ele é um grande empreendedor. Mas, independente dessa coisa dos parques de diversões, você tem que se preocupar com essa mesma questão no seu negócio. Então, vamos, por exemplo, falar da área de saúde. Como é que seu cliente é recepcionado? Né? Em que recepção ele entra? Quando você entra nessa recepção, 2 aspectos precisam ser respondidos segundo a Disney. Primeiro, todo contato com o cenário que o cliente tem, ele precisa transmitir o cenário, os conceitos desejados da minha marca, da minha empresa, e esse cenário precisa orientar a experiência de compra. Então, vamos traduzir isso. Eu entrei e tive acesso à recepção de uma empresa. Primeiro, cheguei na empresa e olhei a fachada de fora. Vamos supor que seja uma empresa de rua, né? Essa fachada transmite o conceito desejado pela minha marca? Sim ou não? Transmite, ok, tá tudo certo, passou do teste. Aí eu entro e me dou de cara com outro cenário, que é a recepção. Esse cenário transmite o conceito desejado pela minha marca? Ok, transmite. Não necessariamente. Tem alguma coisa que está deixando, sei lá, a pessoa desconfortável. Um exemplo. Além disso, esse cenário precisa orientar a experiência de compra. Então, o que é isso? Uma pessoa, por exemplo, que chega numa clínica, uma experiência que ela precisa fazer é ir até o balcão e, sei lá, se identificar. Né? Aí, muitas vezes, isso acontece muitas vezes comigo. Né? Eu chego no balcão, né, para me identificar, e a pessoa diz, desculpa, eu não posso atender você precisa primeiro ir ali retirar aquela senha e depois de falar comigo. Clássico. Isso é clássico. O cenário não está orientando a experiência de compra de que eu tenho que começar pegando uma senha para ir para lá. Eventualmente, em alguns cenários, já está bem resolvido. Né? Você entra, por exemplo, numa empresa de telefonia, hoje do ponto de venda tem que pegar a senha, a primeira coisa que você se depara é com o totem com a senha. Tem até umas faixas assim, indicando para onde tem que ir. Você começa por aqui. Então, o cenário ele precisa orientar a experiência de compra, para que a experiência seja a melhor possível. Então, quando a gente traz esse cenário, esses 2 pressupostos em cada elemento, eu vou para uma sala onde vai acontecer um procedimento. Como essa pessoa vai se comportar? Então, esse cenário ele precisa, mais uma vez, sempre transmitir os conceitos já da minha marca e 2, orientar a experiência para o usuário. Então, pensa nisso, né? Os meus cenários, em cada um deles, eles orientam a experiência que o usuário deve, como ele deve se comportar e mais, eles transmitem conceitos desejados? Se sim, pronto, você está colocando em prática tudo que você precisa. Aí eu te questiono, o cara que está começando e ainda não tem escritório, ele vai levar alguém para reunir. Vamos supor, eu vou te falar o porquê eu estou te perguntando. Maravilha, isso aqui antes. É que eu vi é questão de sabedoria. Uma vez conversei com um senhor e ele falou assim para mim, Ricardo, presta muito bem atenção onde as pessoas que querem fazer negócio contigo te levam. Se eles te levarem para um lugar ruim, é porque eles não te respeitam. Se eles te levarem para um lugar realmente bom, é porque eles querem realmente fazer negócio contigo. Com essa tua questão que tu me falaste. Isso. Aí, eu comecei e não tinha escritório. Eu levava muito meus clientes, ou ia no consultório deles, sim. Aí não tinha esse problema, né? O cenário era eu, basicamente, vamos dizer assim, bem vestido ou não. Isso é um cenário. Mas isso é o cenário, faz parte do cenário. Faz parte do cenário. Como você se apresenta. Claro. Ou então levava ele num café realmente bom. Perfeito. Pra dizer assim, cara, eu te prestigio. É isso. Então, sabedoria é foda. Esse senhor que falou comigo, sei lá, não tem nem nível superior, mas um empresário falou assim, cara, presta atenção nisso. Isso ficou na minha cabeça até hoje. Então vamos lá, vamos pegar esses conceitos, né? Aí onde eu quero chegar para ti? Desculpa isso. Que eu fiquei fosforilando aqui. Pois você falou exatamente, complementando. O cara que não tem um escritório... O cara que não tem um escritório. Escolhe um lugar legal. Quais são os pontos de contato dele? Quais são os cenários dele? Então, primeiro, provavelmente, hoje em tempos digitais, a comunicação digital dele. Então, eventualmente, uma página no Instagram, um site. Então, isso compõe cenário. Mesmo que não seja, né, um cenário de ambiente físico, mas é um cenário digital. É porque quando fala cenário, a gente está meio... é um lugar fixo, não é? É todo ponto de contato que eu tenho com o meu negócio. É o cenário, não é pessoas visual. Nem processo. Exatamente. Então, por exemplo, a minha página no Instagram compõe meu cenário. Ela transmite os conceitos desejados, ela orienta a experiência de compra. Quantos e quantos Instagrams a gente entra, por exemplo, no Instagram de bar e não tem nem horário de funcionamento? Porra, cara, ficou muito puto. É uma experiência horrível, imagina lá. Então, sempre, todo cenário, precisa orientar a experiência de compra e precisa transmitir conceito desejado. Então, nesse caso, a pessoa não tem um escritório físico. O cenário digital dela orienta a experiência de compra, transmite conceito desejado? Ok. E aí depois, por exemplo, como você falou, ele vai para uma reunião. Né? Essa reunião acontece num contexto que vai ao encontro dos valores do negócio dele,
Pode ser, inclusive, Ricardo, que um dos valores do negócio da empresa seja ser espartano, seja ser uma pessoa que combate muito custos. Vou trazer um exemplo, né? O Sam Walton, né, que fundou o Walmart, né, ele era assim, tinha uma coisa dele que era meio até, como é que eu posso procurar uma palavra, meio folclórica, né? Mas todo mundo usa esse exemplo. Ele passou anos dirigindo o mesmo carro velho, né? E todo mundo tirava, ele já multimilionário, continuava dirigindo o mesmo carro muito velho, né? E mesmo assim ele continuava com esses hábitos, né? Por quê? Porque esse é um valor do Walmart, né? O everyday low price, né? Todo dia preço baixo, né? Então, quando ele mantinha essas crenças, esses rituais de combater qualquer desperdício, né? De ser espartano. E ele era, então, ao longo da vida dele, ele era o exemplo disso. Ele dava exemplo para toda a comunidade dele, cara. Ela diz assim, seja condizente com os teus valores, né? Pode ser, inclusive, dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, eu estou aqui para cortar custos, então... viver o que se vende no final. Eu vou fazer uma reunião com você para economizar o teu tempo, no tempo que você tiver via call, porque não faz sentido eu pegar um voo para até você, porque a gente tem que começar a cortar custos desde já. Um exemplo que me ocorre aqui. O cenário precisa ser condizente com o conceito que você quer transmitir. Então, resumindo, quer fechar negócio com alguém, não leva pro boteco aqui, copo sujo, que porra, é foda. Exatamente. O cenário não vai... Tu pode ser até o melhor profissional, mas o cenário, cara... Não vai ao encontro do conceito que você quer transmitir. Não vai. Exatamente. Cara, legal. E Marcelo, me fala, partindo agora, porra, o cara já tá com nível de consciência legal, já sabe o que precisa fazer, processo, cenário, elenco, ele tem que se desenvolver. Aí, para aplicar o método, qual no teu dia a dia que tu já viste nas tuas palestras... Quais as maiores dificuldades para começar? Tem ou não tem? Basta querer? Não, tem sim, com certeza. Eu acho que diz respeito, primeiro, a essa cultura nossa brasileira, acho que latino-americana, né? De pouco valorizar processo. Esse é o principal desafio. A gente já somos criativos, foda-se. Exatamente, né? Tudo é copo meio cheio e meio vazio, né? O copo meio vazio do brasileiro é esse, né? Que a gente é avesso ao processo, né? A gente tende até a delegar isso, né? Não, vou contratar uma pessoa para desenhar meus processos, porque é como se fosse uma coisa de menos importância, né? E o copo meio cheio é que a gente aí já esbanja a criatividade, a gente adora, bora ter conversa sobre sacadas criativas, esse é um papo que excita, tem sex appeal para todo empreendedor, né? Mas, então, o principal desafio é entender que a experiência que vai ser entregue passa por essa energia que você coloca no desenho dos processos. Esse é o primeiro. E o segundo, não menos importante, é a questão das pessoas, como já tratamos também. Né? Quem vai executar esses processos no dia a dia são as pessoas, então você não vai conseguir isso, você pode ter todo o dinheiro, né? Mas se você não desenvolver pessoas, não desenvolver lideranças, você não vai conseguir colocar em prática, executar o seu plano. Então você pode ter um lindo plano de experiência, mas esse plano não consegue ser entregue na prática, no dia a dia, porque você não tem processo, nem liderança de pessoas. Cara, resumindo, faz o que tem que ser feito e acha alguém legal. Alguém com a capacidade e treina. Mantém o desenvolvimento. Cara, porque aquela história, a gente não para de se desenvolver. Cria essa cultura do desenvolvimento contínuo. Né? Porra, aí já fazendo um parêntese rápido aqui, essa questão de desenvolver talentos, de desenvolver pessoas dentro das empresas aqui da região, tu que anda muito por aí, cara, tu acha que é uma coisa fraca, forte? Muito fraca. Era onde eu chegar. Eu acho muito fraco, né? aqui. Porque as pessoas querem pagar pouco para um cara fazer muito. Nunca vai conseguir. Pode até fazer por um tempo quando o cara tá precisando, mas tu tens que evoluir junto, né? O que ele ganha com conhecimento, tens que educar até para o cara ganhar mais, valer a pena. Tem uma boa notícia nessa questão aí, nessa dimensão que você trouxe, Ricardo, que é a nova geração que está entrando no mercado. Né? Às vezes também a gente não paga tudo que a gente deseja por limitações orçamentárias. Também é importante... Mas se for claro, deixar claro para o talento aí, fica, cara. E se entender o processo aí, vai ficar. Exatamente. Era essa contribuição que eu iria trazer e vou trazer de uma forma um pouco mais detalhada. Né? Mesmo que eventualmente você não consiga pagar tudo que você deseja, né? E tenha um salário que fica aquém, por exemplo, do que você gostaria... Ainda assim, você pode complementar o estímulo dessa pessoa desenvolvendo ela. Sobretudo a nova geração, mas eu arrisco dizer que qualquer um fica mais engajado quando entende que está evoluindo na empresa.
Então, uma das coisas que faz com que a gente se engaje, tenha uma motivação maior, um comprometimento maior, é aquele senso de que eu estou progredindo da minha carreira profissional, eu estou progredindo como profissional. Porque aquela empresa permite meu desenvolvimento. Então, trazendo para a questão orçamentária, essa é a boa notícia que eu ia dizer, sobretudo a geração milênio e a geração Z, tem total apego com essa coisa de que eu preciso me desenvolver, eu quero ambientes empresariais que me coloquem oportunidades de desenvolvimento o tempo inteiro. Então, se você não consegue ter orçamento para pagar tudo que se precisa, pelo menos destine um orçamento para o desenvolvimento das pessoas, né? Esse orçamento vai ser um orçamento complementar, ele vai te permitir ter o melhor profissional atualizado e vai provavelmente... Que vai te entregar mais, cara. Que vai te entregar mais e provavelmente esse profissional vai ficar com você. Sim. Existe aquela máxima, né? Mas se eu treinar e as pessoas, né, forem embora, né? Tem a piada, né? Mas se eu não treinar e elas ficarem, né? Não já conhece, né? Isso é clássico, que é pior, inclusive. Exatamente. Eu treinar, aqui no escritório eu até brinco com as pessoas. Ou tu vira meu sócio ou tu vira meu concorrente. Maravilha. Ficar aqui o resto da vida fazendo a mesma coisa não vai rolar, velho. Não tem como. E Marcelo, em relação à nossa região mesmo, eu queria trazer um pouco para a nossa realidade. O que tu vê de dificuldade, desafio em se tratando de atendimento aqui na nossa região, cara? Fala assim, pô, Ricardo, isso aqui realmente é uma merda. Pois é, a gente tem uma cultura que acho que é nossa, né? De pouco se importar com essa questão do servir as pessoas, né? Eu não sei qual a origem disso, né? Não sou sociólogo, mas de fato em algumas culturas a gente tem um pouco mais de cuidado com essa coisa de servir o outro. Se a gente andar alguns quilômetros aqui, algumas centenas de quilômetros, e for, por exemplo, ao Ceará, a gente percebe o cearense, ele tem uma cultura de... O cuidado de servir. Mais serviço, né? Entretanto, a gente também tem aqui dentro do Brasil culturas que têm uma cultura até pior do que a nossa, dessa coisa, e em outros países até pior ainda, né? Nessa coisa do cuidado do servir. Mas, de fato, essa é uma questão cultural nossa, a gente tem pouco cuidado com essa coisa do servir, da nossa realidade, o que também não impede de você atingir o nível de excelência que você deseja. Só te coloca numa condição de, como empreendedor, e você vai ter que desenvolver a sua cultura organizacional para que essa pessoa, quando se insira na sua cultura, tenha ciência de que ali dentro o padrão comportamental é outro. Cara, tu falaste do Ceará, graças a Deus, cara, que meu sócio é do Ceará. Abraço, Carlos, inclusive. Ainda bem que tu é do Ceará. Eles exportam o atendimento para o Brasil inteiro, né? Se a gente for, eu gosto de dizer assim, o motor de desenvolvimento de toda a indústria de food service em São Paulo é o cearense, né? Cearense. A gente vai em cara, e eles são bons nisso. Carlos é excelente para entregar, bons, cara. Muito, muito bom. Sim, desculpa te interromper de novo. Mas nossa cultura é isso, a gente tem esse desafio, primeiro cultural, o que também não quer dizer que ele seja um limitador. Imutável. Né? Só precisa que a gente precisa ter essa cultura dentro das nossas organizações, cuidar da nossa cultura, né? E a outra é a questão do empreendedor, né? Você precisa se dedicar a essa coisa do desenvolvimento dos processos, do desenvolvimento das pessoas. Esses são os dois principais desafios culturais locais, né, que a gente não necessariamente encontra em outros cenários, né? Pelo contrário. Mas nada muito, muito difícil trabalhoso talvez, mas não impossível de mudar ou de aperfeiçoar. Basta querer e prioridade. Colocar energia, exatamente. Prioridade é colocar energia. A boa notícia é o seguinte, a gente consegue perceber, isso custa muito pouco e tem um valor percebido muito alto. Quando a gente entra numa organização que tem excelência no atendimento, isso tem um valor muito alto, a gente percebe logo, é um diferencial muito claro de ser percebido e normalmente isso não necessariamente implica num orçamento mais caro. Pô, não vai longe, a Drogazil, tu entra, o cara só falta te abraçar, porra. Oi, doutor, tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê. Porra, um atendimento não fora de série. Não necessariamente tem um orçamento maior. Para isso, exatamente. Eles podem eventualmente ter alguma coisa, algum orçamento algum IPS aqui para dar um dinheiro a mais. Exatamente. Mas não é aquilo que responde para aquela cultura nacional. É de fato uma disponibilidade emocional de todos os líderes e uma cultura. É critério bem definido. Exatamente. E uma cultura de desenvolvimento que apoia isso, né? Que remunera isso, que incentiva esse tipo de comportamento diferente. Pô, Marcelo, a gente está chegando na reta final. E eu gosto de fazer a mesma pergunta sempre, cara. O cara que está começando agora, o que tu fala para ele? Porra, eu quero ter um atendimento wow, que tu falaste. Eu quero ter um atendimento top, da Disney, aqui em Belém. E começa por onde? Onde é que ele dá o start? Eu gosto dessa pergunta também, né? Porque acho que cabelos brancos, quando começa a nascer, tem essa vantagem. Né? Se pudesse voltar atrás, eu faria tanta coisa diferente. Nem lembro disso. Eu faria muita coisa diferente, né? Mas seguramente eu desenvolveria mais pessoas do que eu pude ou tive a oportunidade de desenvolver lá atrás, né? Então, comece desenvolvendo pessoas.
o Rancharan, né, esse livro Pai, Pilar e Liderança, tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: todo líder precisa ter disponibilidade física e emocional para o seu time. Então, comece tendo disponibilidade física e emocional para o seu time. Né? Se você cuidar de pessoas e cuidar de todos esses elementos, né, com certeza é muito mais fácil para você construir essa cultura nacional que a gente está falando tanto aqui, né, que vai construir a excelência que você deseja. Né? Isso, você não consegue comprar isso, não tem dinheiro que compre isso, e o empreendedor, o fundador da organização, é peça fundamental nisso. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para mim lá atrás, ou podendo falar alguma coisa para quem está começando agora, cuide do desenvolvimento das pessoas, tenha disponibilidade física e emocional para o seu time. Cara, que foda. Forte. Aproveita e fala do Boaventura, que na verdade, tu ajuda as pessoas a se desenvolverem para desenvolver outras, não é? Esse é me fala um pouco aqui do Boaventura Lab agora. O entendimento nosso, né? O que é o Boaventura Lab? Essa é um negócio que eu montei, acho que vai fazer uns 5 anos, e eu me orgulho muito. Veio disso, Ricardo, nós que temos contato com muitos empreendedores, né? Desse senso de que eu deveria fazer alguma coisa. Quero devolver o que o mundo me deu. É isso que eu sinto hoje. Tem uma coisa do give back, né? De dar isso de volta, mas também tinha essa coisa assim, eu percebo tantos negócios que poderiam ter uma performance, um desempenho diferente, e eu, como consultor, tenho um limite, né, de atuação. Então, as pessoas precisam se desenvolver dentro dos negócios, né? O empreendedor precisa se desenvolver. O desenvolvimento do negócio é função totalmente correlata do desenvolvimento do empreendedor. Quanto mais desenvolvido o empreendedor, mais desenvolvido o seu negócio. Então, o que é o Boaventura Lab? Foi uma escola que eu fundei lá atrás para desenvolver empreendedores, para desenvolver competências empreendedoras de ponta. Começou com cursos físicos, presenciais, e aí quando veio a pandemia, a gente teve que parar por motivos que todos nós conhecemos, mas isso foi uma grande oportunidade, foi aí que nasceu a Aldeia, então, um clube de aprendizagem sobre empreendedorismo, em que a cada trimestre agora a gente se predispõe a desenvolver uma nova competência. Então a gente faz isso inspirado num livro, que em teoria, pelo menos por mim, né, é o melhor livro já escrito naquela competência. E aí, a partir... Tu és o curador, vamos dizer assim. Eu faço essa curadoria desse livro, né? Todos os assinantes do clube recebem esse livro e recebem outros estímulos de aprendizagem, né? Que é o podcast que resume o livro, o curso digital sobre o livro, o curso presencial sobre o livro. A gente faz encontros para debater. Vários canais aqui, então, para o cara aprender. Vários estímulos de aprendizagem. Porque cada um aprende de uma forma diferente, né? No final das contas, tudo que a gente entrega é uma oportunidade de pôr R$ 49,90 por mês, por um preço que é absolutamente módico. Não é nem uma pizza mais. É preço de lanche, exatamente, né? Preço de hambúrguer. Né? Você consegue desenvolver uma nova competência que vai fazer diferença na tua vida profissional e na tua vida, no teu negócio. Né? Hoje a gente tem aproximadamente 300 empreendedores na comunidade, mas apesar de ser um número relevante, é muito pouco ainda, né? Porque nós temos só em Belém 100 mil CNPJs ativos. Então, o meu entendimento é que a gente deveria ter pelo menos 1.000 assinantes aqui em Belém, pelo menos 1% dos nossos empreendedores, né, por conta de ser um valor tão acessível pela entrega que a gente tem. Né? Então, a gente continuamos trabalhando no crescimento dessa base, né, para levar essa coisa do desenvolvimento do empreendedor e consequentemente do nosso negócio. Conta com a gente, que a gente está nessa pegada de desenvolver muito a galera agora. E já sabe isso, pega o contato dele, cara. Bora botar isso para rodar. Estamos com certeza juntos nessa jornada civilizatória aí. E Marcelo, para te achar no Instagram, como é que é? Marcelo C. Magalhães, né? É meu Instagram pessoal. E o Instagram do Boaventura Lab, que acho que é mais bacana, mais legal de seguir, porque tem sempre muita informação, muito conteúdo, é Boaventura Lab. Esse é o nosso Instagram. E o site Boaventura Eu sou chato, vai lá pro Boaventura, é mais ou menos isso. O Boaventura Lab é mais legal. É mais legal. Porque tem muito conteúdo, muita coisa bacana para quem é empreendedor. Cara, então é isso. Antes de terminar, cara, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Foi, uma puta de uma aula. Se tu quisesse cobrar, tu cobraria, na verdade. Uhum. E onde eu quero chegar pra galera que tá ouvindo, compartilha, cara, porque ele tá aqui, tirou 1 hora do tempo dele, que é corrida, que a gente agendou assim, sei lá, 10 dias atrás, né, pra poder encaixar a agenda. Uhum. Compartilha com amigo, com amiga, com namorado, namorada, enfim, com quem tu quiser, pelo menos para 3 pessoas, bora fazer esse desafio, porque é gratuito e é um conteúdo foda, cara. Eu tô vendo que eu já aplicava muita coisa de forma bem intuitiva, vou começar a dar mais ênfase na parte intencional, cara. Marcelo, obrigado. O Gerson já me guiou daí, eu tenho que falar os nossos dias aqui, dia 1º, 10 e 20, não posso esquecer.
Esses 3 dias no mês a gente está lá botando material, conteúdo bem relevante e gratuito para a galera. E é isso. De novo, Marcelo, obrigado pela aula. Se depender de mim, o Boaventura Lab vai fazer sucesso. Eu vou começar a falar dele, inclusive participar dele, que eu não participava, lá do Aldeia, que eu curti muito a ideia. E é isso, obrigado. Obrigado. E Ricardo, talvez seja necessário dizer, mas gosto da ênfase, parabéns pela iniciativa, né? Parabéns pela atitude. A gente sabe o quanto que é difícil tirar uma ideia do papel, realizar, né? Ter ideia é fácil, né? Mas realizar é muito difícil. Parabéns. Criar processos para realizar é difícil. Parabéns por essa iniciativa. Eu não tenho dúvida que você já fez a diferença na vida de muitas pessoas, né? Continue nessa trajetória. Obrigado. Parabéns. Todos nós. Parabéns para vocês, inclusive, viu, pessoal? E é isso. Abraço.